pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Costa, professora de Direito Empresarial, e eu estou com a missão aqui no Aprenda em 30 Minutos, do Aprovação PGE, a missão de revisar com vocês temas importantes do direito empresarial. E a matéria hoje é de direito cambiário. 2 títulos de crédito em espécie, o cheque e a duplicata. 2 títulos importantíssimos para fins de prova. Gente, começando pelo cheque. Este título tão importante até hoje para a nossa economia. Por que eu digo isso? Porque, apesar de estar em desuso, apesar de estar sofrendo um decréscimo da sua utilização ao longo da última década, correspondendo a uma queda de mais de 90% nas suas emissões, esse tradicional título de crédito, ele ainda sobrevive. No ano de 2022, foram passados mais de 200 milhões de folhas de cheque, correspondendo à movimentação financeira de mais de 666 bilhões de reais. Gente, ainda é muito dinheiro. Pode ser que você não passe o cheque há muitos anos. Eu também não passo aí, pelo menos uns bons 5 anos ou mais. Mas ele é ainda muito importante. E principalmente para fins de provas. É o título mais exigido, mais reincidente em provas de concurso. Dito isto, apresentada a sua importância, eu tenho 5 ponderações a fazer sobre este importante título de crédito. Primeira informação, isso aí é mais uma curiosidade. O cheque, ele tem a sua origem se confundindo com a própria origem da letra de câmbio. Que quem assistiu a minha aula anterior, a minha última aula aqui no Aprenda em 30 Minutos, vai lembrar que é o título mais antigo que se tem notícia da história do direito cambiário. E o cheque, apesar da gente pensar que ele é o mais novo, mais moderninho, porque foi o que caiu em uso contínuo, né, o mais utilizado durante muitos e muitos e muitos anos, ele tem sim origem remota. Gente, para que seja emitido um cheque, é indispensável a existência de fundos do valor, algum valor depositado pelo sacador, pelo emitente, em poder do sacado, da instituição financeira, não havendo a relação jurídica de existência de fundos, não pode haver sequer a emissão do cheque. Diferentemente do que a gente pensa, cheque, ele é um meio de pagamento, muito mais do que um instrumento de crédito. Ele é a formalização do pagamento de uma obrigação assumida, gente. Muito mais do que um instrumento de crédito. Gente, é importante destacar aqui, e vocês vão ver isso bem direitinho hoje, mas é importante destacar que muito do que se aplica na prática, na praxe empresarial sobre cheque, é diferente do que tem na lei, do que a gente vai ver hoje. Por quê? Porque na prática foram sendo mitigadas previsões legais. Querem alguns exemplos? Não existe no ordenamento jurídico brasileiro o cheque pré-datado. Da mesma forma, não existe um limite ao número de endossos. Só que o Banco Central, na prática, limita. Ele não aceita o endosso do endosso do endosso. Lembrando também, endosso
é uma modalidade de transferência de títulos de crédito. Tá lá também. Volta alguns vídeos aqui no Aprenda em 30 Minutos que você vai achar essa aula. Mais um exemplo. É possível o pagamento parcial de um cheque quando não houver fundos necessários ao pagamento de todo o seu montante. Gente, originalmente, o Brasil, ele adotou a Lei Uniforme do Cheque, uma lei, internacional, lembrando que títulos de crédito, ele faz parte de uma concepção cosmopolita do direito, uma necessidade em decorrência da necessidade de estímulo ao comércio internacional, de unificação dos procedimentos. Assim como existe a Lei Uniforme de Genebra para tratar da letra de câmbio e da nota promissória, o Brasil também tentou utilizar a Lei Uniforme do Cheque. O Supremo Tribunal Federal, ele chegou a considerar legítima essa forma de incorporação. No entanto, o Brasil, ele adotou a Lei Uniforme do Cheque com 24 reservas. Por essa razão, foi necessária a edição de uma lei própria, que é a nossa Lei 7357/85, a nossa lei do cheque, referência legislativa deste instituto. Pessoal, conceito de cheque: título de pagamento à vista, expedida contra um banco, uma instituição financeira, sobre fundos depositados na conta do emitente. Não há de se falar em cheque se não existir este valor, esta provisão do emitente, ou seja, do sacador, em poder do sacado do banco. Gente, lembrando, classificação dos títulos de crédito. O cheque, ele é uma ordem de pagamento. O que quer dizer isso? Uma relação triangular. 3 pessoas para a emissão de um cheque. Quem são elas? Um sacador, ou seja, o devedor, o emitente. Ele vai emitir, sacar um cheque, dando uma ordem para o sacado, para a instituição financeira, no caso do cheque, para que ele, o sacado, ele promova o pagamento ao tomador, ao credor. Diferente do título de crédito, que se conceitue, que se classifique como uma promessa de pagamento. Na promessa de pagamento, só existem 2 pessoas na relação jurídica: o sacador, que é o devedor, e o tomador, que é o credor. O sacador, ele promete pagar, ele não manda o sacado pagar, ele promete pagar ao tomador. Gente, aqui não, o cheque, ele é ordem de pagamento. Qual título de crédito que se classifica quanto à sua estrutura em promessa de pagamento, gente? A nota promissória. Tá legal? Que mais? Então, classificação. Quanto à estrutura, o cheque, ele é uma ordem de pagamento. Quanto às hipóteses de emissão, o cheque, ele é um título de crédito abstrato, porque ele pode ser emitido em qualquer situação. Ele não se limita a hipóteses restritas da lei. Quanto ao modelo do título de crédito, o cheque, ele é de modelo vinculado, ou seja, somente vai ser classificado como cheque o título que cumprir a estritas exigências legais. Agora, atenção, e aposta minha de prova relevantíssima, até porque está na iminência de ser
implementada. Gente, em abril de 2023, o Banco Central, ela editou 2 resoluções que falam das alterações em relação ao cheque, alegando trazer maior segurança à sua utilização, maior segurança para os usuários. O Banco Central, Resolução 314 de 2023 e também a Resolução número 5071 de 2023. Elas disseram o seguinte: em primeiro lugar, o modelo padrão do cheque passa a ser convencionado diretamente pela instituição financeira detentora da conta de depósito à vista. Ou seja, cada banco vai dizer qual vai ser o seu modelo padrão. Esse modelo padrão, ele precisa ser submetido a uma aprovação prévia, prazo mínimo de 30 dias, entre o envio e a implementação no mercado desse modelo. Conclusão: mitigação do modelo vinculado do cheque. Veja, para fins de prova, ele continua a ser um modelo vinculado, mas é importante, classificado como modelo vinculado, mas é importante a gente saber que agora sai o modelo único obrigatório para todos os bancos e entra um modelo padrão determinado por cada instituição financeira. O que quer dizer isso? Exemplo: não precisa mais ter, por exemplo, acima do lado esquerdo, o número da conta do credor, do emitente. Não precisa mais ter informações. Basta ter, por exemplo, um código de barras, um código da própria instituição, ou seja, mais segurança, menos informações sobre aquele emitente circulando no mercado. Outra informação, outra alteração: o cliente vai poder ter impresso no talão, na folha de cheque, o seu nome social. É uma coisa que entrou no ordenamento jurídico com o Pix, fez sucesso, não trouxe problemas, vai ser utilizado também agora nos cheques. Gente, pronto. Então, classificação concluída. É emitida contra obrigatoriamente um banco sacado. Está lá no artigo 3º da Lei do Cheque. Olha só, além de ser o modelo vinculado, o artigo 1º da Lei do Cheque, ele traz todos os seus requisitos indispensáveis. Um exemplo: a denominação de que se trata de um cheque, o nome do banco, da instituição financeira que vai exercer o papel de sacado, indicação do lugar de pagamento, indicação da data e do lugar de emissão. Lugar de emissão, minha gente, é o que chamamos popularmente de praça do cheque. Nada mais é do que o local onde aquela folha, aquele talão de cheques, ela foi o quê? Emitida. Endereço físico da própria agência bancária. Um exemplo: caso você tenha emitido seu cheque numa agência em São Paulo, é nesse município que será a praça do seu cheque. A praça do cheque, ela é importante para fins de compensação deste título de crédito. Outras exigências: assinatura do emitente sacador ou do seu mandatário com poderes especiais. Então, essas são exigências para que um título ele seja um cheque, que estão lá no artigo 1º da Lei do Cheque. Gente, veja, o local da emissão deve corresponder obrigatoriamente ao exato local aposto no cheque. Ainda que você esteja emitindo, né, o cheque ele seja na praça, eu, Mariana, eu moro aqui no meu país lindo e maravilhoso, Pernambuco, Recife. A minha praça é Recife. Mas se eu for para São Paulo este final de semana e eu passar a emitir um cheque lá,
utilizando a nomenclatura correta, eu sacar um cheque lá em São Paulo, ou seja, o ato de emitir um título de crédito, eu vou colocar lá São Paulo. Efeitos interessantes para fins de compensação. Vamos falar sobre isso. Por fim, o cheque permite endossos sucessíveis sem limite. Tá? Pessoal, cheque, ele pode ser ao portador, sempre que o valor dele seja até R$100. Acima disso, ele precisa ser o quê? Nominal. O pagamento realizado através de cheque, ele tem efeito pró-solvendo. Ou seja, o fato dele ser emitido, dele ser entregue ao credor, não significa dizer que há uma quitação imediata daquela dívida. A quitação do cheque, os efeitos de pagamento somente vão ocorrer a partir da compensação daquele título. Cheque não permite, aceite. O artigo 4º da Lei do Cheque, ele diz até mesmo que considera-se não escrita qualquer declaração nesse sentido. O banco, ele é obrigado a promover o pagamento na hipótese de existirem fundos suficientes àquela quitação. Gente, eu acabei de falar sobre a importância da praça do cheque. Olha aí, prazo de apresentação do cheque. Se for da mesma praça, eu, Mariana, moro em Recife, o cheque, ele é daqui de Recife e eu passei ele aqui em Recife, eu tenho prazo de... Eu não, né? Eu passei o cheque, eu emiti. O credor, ele tem um prazo de 30 dias para apresentar aquele cheque no banco, receber aquele valor. Se, diferentemente do exemplo que eu acabei de trazer, sou de Recife, um cheque da Praça de Recife, ele foi passado, emitido em São Paulo. 60 dias aquele credor tem para apresentar o cheque. Essa regra, na verdade, ela é uma regra que beneficia o credor paulista, mas ela é uma regra antiquada. Por quê? Porque antigamente, quando não existia esse excesso de informação, essa interligação entre agências bancárias, entre estados, cidades diferentes, o cheque demorava para chegar a informação aqui em Pernambuco, mas agora não, é quase que imediato, né? É o mesmo sistema, mas a informação, o prazo distinto para cheques de praças diferentes permanece 60 dias. Prescrição do cheque, 6 meses contados da expiração do prazo de apresentação. Meus amores, atenção, isso já caiu em prova. Na prova estava assim: prazo de prescrição do cheque da mesma praça, 60 e 80 dias, mais 30, que dá o quê? 210 dias. Aí, o candidato desavisado, desatento, faz o quê? Erra. Atenção, não tem como eu somar os 6 meses mais os 30 dias, se não for desta forma. 6 meses mais 30 dias. 180 dias não corresponde a 6 meses. Mas isso vocês já estão o quê? Cansados de saber. Gente, o cheque nos tribunais superiores. Súmulas sobre este título de crédito. STF, súmula 246. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. O que quer dizer isso? Veja só, eu, Mariana, esqueci que passei um cheque e gastei todo o dinheiro que tinha na minha conta corrente da Caixa Econômica Federal. Cheque bumerangue, bateu na conta e voltou. O único cheque que eu fiz isso na minha vida. Eu vou ser considerada uma criminosa? Não. Foi um lapso. Me empolguei no Black Friday. Não posso fazer isso. Gente,
Mas, se contudo, eu estou desenfreada nas compras, eu estou passando mensalmente cheques sem fundo, intuito fraudulento na minha atividade. Aí sim, aí eu vou ser considerada uma criminosa. Gente, súmula 299 STJ. É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito, ainda que prescrito. O cheque ele pode ser cobrado, exigido judicialmente, através de uma ação monitória. Olha aí, ó. O prazo para ajuizamento de uma ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva, ou seja, um cheque prescrito, ele é o quê? Quinquenal. A contar do dia seguinte, a data de emissão estampada na cártula. 5 anos contado da efetiva emissão daquele título de crédito. Gente, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável menção expressa ao negócio jurídico subjacente à emissão daquela cártula. Súmula 531 do STJ. Por fim, a súmula queridinha dos examinadores. A simples devolução indevida de cheque, já de pronto, caracteriza o quê? Dano moral. Atenção! Basta a simples devolução para esta classificação passível de dano moral. Pessoal, cheque pré-datado. Atenção, cheque pré-datado não está previsto no nosso ordenamento jurídico. Cheque é um título de crédito pagável à vista, ponto final. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário. O cheque apresentado para pagamento, ou seja, o credor foi no banco e tentou depositar um cheque. Se houver provisão de fundos, aquele cheque ele vai ser compensado. Qual o efeito dessa compensação adiantada? Primeiro, ampliação do prazo de apresentação. Na verdade, essa ampliação ela é um efeito do cheque emitido com data posterior. Por quê? O cheque a gente não viu que ele tem um prazo de apresentação de 30 dias quando da mesma praça e 60 dias quando praça distinta. No momento que eu, agora, hoje, passo um cheque com data prevista para daqui a 30 dias, esse prazo de apresentação, obviamente, só vai começar quando? Daqui a 30 dias, ou seja, é um benefício para o próprio credor. Efeito criminal do cheque pré-datado. Aquele cheque, ele vai se transformar numa efetiva garantia daquela dívida, na hipótese de do seu não pagamento. E, por fim, o efeito civil, gente, porque configura o quê? Uma quebra de acordo. Se eu passei um cheque pré-datado, obviamente é porque houve uma combinação, um contrato, ainda que verbal, entre o vendedor e o comprador. O comprador disse, olha, eu quero muito comprar este sapato, mas eu só vou ter dinheiro daqui a 30 dias. Você aceita o cheque pré-datado? O vendedor, ele vai dizer, sim, senhor, eu aceito. Então, houve um contrato. Esse contrato, ele foi quebrado. Então, a instituição financeira não tem nenhuma responsabilidade, obviamente, mas enquanto quem firmou aquele contrato, vai haver, sim, responsabilidade civil. Caracteriza dano moral, inclusive, a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Súmula 370 do STJ. Tá legal, minha gente? Agora, atenção. A instituição financeira que promoveu o pagamento, ela não tem nenhuma obrigação. Por quê? Porque cheque é pagamento à vista. Meus amores, modalidades de cheque.
observação interessante. Na praxe comercial, a gente fala muito de cheque especial, que é aquele dinheirinho a mais que a gente tem à nossa disposição na conta bancária, né? A conta corrente. Mas cheque especial não é cheque, gente, é o quê? Empréstimo. É uma linha de crédito pré-aprovada que o banco disponibiliza normalmente no próprio contrato de abertura de sua conta corrente, mesmo que você não tenha solicitado. Não deixa de ser o quê, minha gente? Um empréstimo, embora o acesso não dependa de uma análise de crédito mais complexa, da assinatura apartada de outros contratos com aquela instituição financeira. Então, cheque especial não é o quê? Cheque. Mas vamos ver as diversas espécies de cheque. Primeiro, cheque cruzado. Nada mais é do que um cheque como outro qualquer, mas o emitente, no ato de emissão ou até posteriormente, ele vai colocar no cheque, no canto superior dele, 2 traços paralelos, não anverso, gente, na frente do cheque. Então, isso vai lhe dar uma maior segurança. Por quê? Porque aquele cheque, ele só vai poder ser pago diretamente na conta daquele credor. Gente, ele é muito parecido, o cheque cruzado, com o cheque para ser creditado em conta. Cheque cruzado está na nossa lei do cheque, no artigo 44. O cheque para ser creditado em conta também é uma modalidade de cheque constante do artigo 46. O emitente ou o portador pode proibir que aquele cheque ele seja pago em dinheiro, mas ao invés de colocar os 2 traços paralelos do cheque cruzado, ele vai colocar uma inscrição transversal no anverso do título, com a cláusula para ser creditado em conta, ou qualquer expressão, minha gente, equivalente. E aí, nesse caso, o banco, o sacado, só pode proceder ao lançamento contábil, o pagamento, na conta do beneficiário. Tá legal, minha gente? Cheque visado é quando o banco, a instituição financeira sacada, ela lança uma declaração de fundos. Ela está dizendo, pode fazer negócio com este devedor, que ele tem dinheiro para honrar com a obrigação dele. O banco vai fazer isso a pedido do emitente ou do portador daquele título e somente pode ser realizado o cheque nominativo, ainda não endossado. Tá legal, minha gente? Artigo 7º da lei. Por fim, o cheque administrativo. Eu lembro que há mais de 20 não, mas há mais de 15 anos atrás, quando eu viajei para a Disney, vários colegas meus levaram cheques administrativo, que é um cheque que é o próprio banco que saca, que emite aquele título contra um dos seus próprios estabelecimentos. Sacado e sacador, eles estão identificados no cheque administrativo. E ele somente pode ser emitido de forma nominativa. Ou seja, era um cheque para pessoas que não queriam andar com dinheiro em espécie. Tá legal, minha gente? Olha só, o cheque visado e o cheque administrativo, portanto, são cheques que pretendem garantir o pagamento. Mas, em relação ao cheque visado, ele tem uma diferença em relação ao cheque administrativo, que é o seguinte: o cheque visado, no momento que o banco ele está visando aquele cheque, ele separa o valor. Aquele valor ele não vai poder mais ser utilizado. Mas ele fica separado ali ad eterno para sempre? Não. Cheque da mesma praça, 30 dias. Cheque de praças diferentes, 30 dias daquele dinheiro separado. Não sendo utilizado o cheque visado naquele período, o dinheiro ele vai retornar para a conta do correntista. Com isso, terminamos. Cheque. Vamos agora para a duplicata. Lembrando que duplicata é
um único título de crédito genuinamente brasileiro. Um único título criado no Brasil. Prata da casa. Todos os outros, gente, nós copiamos, nós importamos do direito estrangeiro. A duplicata, gente, ela é muito parecida com a letra de câmbio. Ela chegou, inclusive, para substituí-la. Conceito de duplicata. Título de crédito emitido pelo credor para comprovar um contrato de compra e venda ou uma prestação de serviço e através do qual o comprador ele obriga-se a promover o pagamento perante o devedor. Gente, duplicata somente pode ser emitido em duas hipóteses: compra e venda mercantil e contrato de prestação de serviço. A duplicata, portanto, ela não é tão utilizada o tempo todo. Porque, apesar dela ser um título muito fácil, de poucos engessamentos legislativos, ele é pouco utilizado, porque ela somente pode ser utilizada nessas duas hipóteses: compra e venda mercantil e um contrato de prestação de serviços. Atenção! Apesar de só ser emitido em duas situações, não existe o afastamento do princípio da abstração dos títulos de crédito. Por quê? Porque ela ainda assim, ela é desvinculada do negócio jurídico que lhe deu origem. Tá legal, minha gente? Classificação. Ele é um título nominal à ordem. Ou seja, pode perfeitamente ser transferido, ele pode circular mediante endosso, classificação, quanto às formas de circulação. Quanto ao modelo, ele é um título de modelo vinculado, assim como o cheque, né? Lembrando que o cheque ele é um título de modelo vinculado, mas ele está sofrendo uma mitigação a partir de alterações trazidas pelo Banco Central, que estão sendo implementadas a partir de outubro, agora. Gente, o título de crédito duplicata, ela também é uma ordem de pagamento. Lembrando o que isso quer dizer: relação triangular, sacador, sacado e o tomador, que é quem, minha gente? O credor. Então, uma ordem de pagamento. Agora, atenção, lembrando mais uma vez, a duplicata ela é emitida pelo próprio credor para o devedor, o comprador ou o contratante do serviço, ele fazer o quê? Promover o pagamento. Gente, elementos obrigatórios da duplicata, assim como no cheque está no artigo 1º as exigências, aqui nós estamos no artigo, essas exigências estão no artigo 2º da Lei das Duplicatas, qual seja 5474/68. Essa é a nossa referência legislativa. Gente, falamos que existe uma relação triangular, falamos que existe o credor emitindo o título, mas esta recusa do aceite da duplicata, ela não é possível em qualquer situação. Obrigatoriamente, somente pode ser recusado o aceite se houver uma justificativa plausível. Ou seja, não recebimento da mercadoria, vício nos produtos recebidos ou uma entrega realizada fora do prazo. Vamos dar uma olhada lá no artigo 8º só. O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de avaria ou não recebimentos das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta ou risco, vício, defeito e diferença na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovado, ou divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Fora essas hipóteses, o comprador ele é obrigado a dar
o seu aceite. Ainda sobre esse aceite, olha aí, ele vai ser expresso no próprio título, no local pré-determinado para o aceite, ou presumido, quando não houver reclamação, devolução, impugnação. Artigo 8º, importantíssimo, muito cobrado, eu acabei de trazer. Atenção, possibilidade de emissão de uma triplicata, que nada mais é senão a segunda via de uma duplicata, quando ocorrer perda ou extravio. E essa triplicata terá os mesmos efeitos da duplicata originária e vão se aplicar a ela todas as legislações pertinentes sobre emissão, circulação e pagamento do que, minha gente? Da letra de câmbio. Lembra que eu falei que a duplicata veio para substituir esse título tão antigo que não teve adesão no Brasil. Meus amores, para terminar esta aula e todo o nosso assunto de título de crédito, duplicata virtual. Gente, já existia na prática no Brasil, bem antes de 2018, mas o legislador, ele quis formalizar essa situação decorrente dos avanços tecnológicos. Duplicata virtual, Lei 13.775 de 2018. A duplicata pode ser emitida de forma escritural para circulação como efeito comercial. A emissão de duplicata sob a forma escritural far-se-á mediante lançamento em sistema eletrônico de escrituração, que pode ser gerido por quaisquer das entidades que exerçam a atividade de escrituração das próprias duplicatas escriturais, das duplicatas impressas. E essa duplicata virtual, ela possui as mesmas características, as mesmas exigências legais da duplicata física. Elas são o mesmo título de crédito. Ocorre que um é virtual, o outro é escriturado. Gente, obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até as próximas.